No programa de hoje te levamos até a Ásia e vamos conhecer uma escola que mostra como a educação pode ser uma ponte de evangelização em lugares difíceis de chegar. Nós também vamos conversar aqui com um professor de missiologia, agora aqui no Missão 360 Graus. Olá, seja bem-vindo ao Missão 360 Graus. Aqui nós te levamos para uma viagem ao redor do globo para assistir histórias missionárias inspiradoras. Obrigado por nos acompanhar hoje. Aí de casa, onde você está, você pode nos acompanhar também através da internet, nosso Facebook, que aparece aí na tela, assim como nosso perfil no Twitter e também no Instagram. Acesse também o nosso site, novotempo.com/missão 360 e fique por dentro das últimas informações, curta as nossas fotos e se emocione com a gente com as histórias que nós compartilhamos aqui. Hoje vamos observar melhor como a educação pode ser um instrumento de missão. Vamos conversar com um professor de missiologia, a área dos estudos que trata das missões, e também visitar uma escola na Índia que frequentemente é conhecida pelas pessoas da comunidade, pelos alunos que guardam o sábado. Mas antes, vamos conhecer uma escola também que está construindo pontes de evangelismo na sua comunidade, a escola de Yangon. Assista! O país de Myanmar fica entre os territórios da Índia, China, Bangladesh, Tailândia e Laos. Sua costa encontra-se no Golfo de Bengala e no Mar de Andaman. Enfrenta lutas políticas e sociais desde sua criação em 1948. A capital Rangoon é uma mistura de carros, motocicletas e pedestres. A maioria das pessoas no Myanmar são budistas e muitas delas se encontram no templo Pagoda. Todos os dias, as pessoas vêm aqui para orar e oferecer incenso a Buda. O Templo de Ouro é uma construção impressionante. Nas periferias da capital, encontra-se o Seminário Adventista de Rangoon. Atualmente, atua em uma série de pequenas salas de aula que estão cheias de crianças ansiosas para aprender. Elas estudam matemática, línguas, artes, ciências e, é claro, também aprendem sobre Jesus. Elas adoram brincar. O Seminário Adventista de Rangoon tem superado suas estruturas físicas. A escola tem hoje mais de 450 alunos e uma longa lista de famílias ansiosas para terem seus filhos estudando aqui. As pessoas nos enviam seus filhos por duas razões. A primeira é que eles gostam dos valores cristãos que ensinamos. Eles sentem que isso irá ajudar seus filhos a serem melhores cidadãos. A segunda razão é que ensinamos inglês, algo que as escolas do governo não oferecem. Nós também temos relações com outras escolas do Myanmar, onde os alunos podem continuar seus estudos após se formarem aqui. A maioria dos alunos vem de lares não cristãos. E por isso, a escola desempenha um papel fundamental ao alcançar a comunidade. Todas as manhãs, as crianças se reúnem para um culto, onde elas cantam músicas que contam do amor de Jesus. Esta escola serve como um maravilhoso exemplo de como a educação pode ser uma ponte para chegar a comunidades difíceis de alcançar. Por favor, ore pelas pessoas no Myanmar e pelo Seminário Adventista de Rangoon ao continuar sua missão de qualificar as pessoas através da educação cristã. Que oportunidade mesmo para a gente acompanhar aqui dos estúdios da TV Novo Tempo histórias como essa que nós compartilhamos aqui no programa Missão 360 Graus. E hoje, aqui nos nossos estúdios, nós recebemos o professor Marcelo Dias, que é especializado na área de missiologia, que é a área que estuda as missões. Professor, a primeira pergunta, nós vemos agora a história de uma escola
que como instituição compartilha a mensagem do Evangelho. Como que nós individualmente podemos compartilhar também a nossa fé? O exemplo da escola ali é fundamental porque a gente percebe como tantas pessoas são envolvidas naquele contexto. Individualmente, é importante que nós sigamos o exemplo que nós temos na Bíblia, de Jesus e a sua missão. E a sua missão incluía pregar, curar, mas também ensinar. Professor, eu mencionei aqui o termo missiologia. O que significa missiologia e de que maneira que esse tema ele é estudado? O senhor é professor no NASP, o Centro Universitário Adventista de São Paulo, e qual a importância do estudo e desenvolvimento desse tema num curso de teologia como vocês oferecem lá? Então, missiologia é uma área até bastante nova, comparando com outras áreas da teologia. A missiologia foca exatamente nas dinâmicas de transmissão, de comunicação do Evangelho. Ela normalmente aborda algumas áreas, por exemplo, o estudo dos princípios bíblicos da mensagem do Evangelho e de como transferir isso para as outras pessoas, mas também tem a ver com estudos históricos e estudos sociais. A partir dessas compreensões, a gente consegue formular estratégias, métodos para então transmitir o Evangelho de acordo com aquele contexto, para que as pessoas entendam o Evangelho como ele é, sem perder nada da mensagem de salvação. Bom, agora que a gente entendeu o que significa missiologia, pelo que nós entendemos aqui, tem origem na palavra missão. Qual é a origem? Qual o significado de missão? O que isso quer dizer quando a gente apresenta um programa, inclusive com esse nome aqui? É uma palavra grande, uma palavra técnica, e uma curiosidade sobre a origem da palavra missiologia é que, se dividir no meio, tem missio e logia. Logia, mais comum, a gente conhece a origem grega e tem a ver com estudo, né? Mas missio não é do grego, missio é do latim e tem a ver com o verbo enviar. Portanto, na própria palavra, a gente costuma dizer que já existe um encontro de culturas, uma parte sendo de origem latina, uma parte de origem grega, e tem tudo a ver com o significado, portanto, que é sempre essa transmissão, esse cruzar fronteiras culturais, né, para levar o Evangelho. Agora, uma pergunta. Cristo, quando andou nessa terra e desenvolveu o seu ministério, né, cumpriu a sua missão para aquele momento aqui, Cristo tinha um método de atrair as pessoas, de alcançar e compartilhar a mensagem. Qual era esse método de Cristo e de que maneira nós utilizamos isso, tanto individualmente, como já foi mencionado, mas através de instituições escolares, como o senhor, por exemplo, ensina, onde o senhor ensina? O método de Cristo era bastante simples, era se misturar com as pessoas, entrar no contexto, tanto que a missão de Cristo nós dizemos que é uma missão encarnacional, porque ele vem e se torna como um de nós. Ele se aproxima do ser humano e, nesse momento, ele busca as necessidades, entender e compreender qual é o desejo humano, para então abordar com o Evangelho e fazer um convite para segui-lo. Eu acho que nós podemos imitar esse exemplo também, tanto individualmente, mas de uma forma muito mais ampla também coletivamente, através inclusive de projetos como esse da escola que a gente viu. Professor, que tipo de preparo espiritual uma pessoa precisa ter para poder também participar da missão de Cristo, né? Compartilhar o Evangelho que Ele nos comissionou, inclusive, a compartilhar? Qual é a nossa preparação, a nossa parte antes de fazer essa tarefa? A sua pergunta me parece muito pertinente, porque nós vivemos numa época que o preparo é muito importante, inclusive para a missão. Nós entendemos que as pessoas, a sociedade hoje, ela existe numa sofisticação tamanha que exige que nós também tenhamos uma compreensão adequada e aprofundada sobre as pessoas, sobre o contexto e um preparo, então, a essa altura. Eu recomendaria e chamaria atenção para vários aspectos. Primeiro, um conhecimento da Bíblia, da revelação. Através desse conhecimento, conheceremos a Deus, o seu propósito e onde nós nos encaixamos nessa missão que é divina acima de tudo. Um conhecimento próprio é muito bom também, um autoconhecimento, para entender as nossas habilidades naturais e a maneira como o Espírito Santo tem capacitado cada um de nós para a sua missão. Depois,
então viria o conhecimento do contexto para o qual nós somos chamados a pregar o Evangelho. Muito importante que nós entendamos como aquelas pessoas pensam, agem, as percepções que têm, e quando vamos para contextos assim distantes, onde toda essa visão de mundo e inclusive o idioma é totalmente diferente, esse preparo é ainda mais relevante. A minha pergunta era justamente sobre isso. Eu estava aqui justamente pensando, nós acabamos de assistir uma história que vem de outro lado do mundo, uma cultura completamente diferente da nossa. Os desafios, eles se apresentam só numa cultura tão diferente assim, ou mesmo quando a gente está aqui perto de casa, na nossa comunidade, no bairro, no lugar onde a gente vive, a gente também tem que ter um preparo para entender a forma como as pessoas pensam, a forma como as pessoas reagem em relação à fé. Então, antigamente se dizia que a missão era sempre além mar. Isso significava cruzar um oceano para chegar num contexto missionário. Hoje, a missão bate à nossa porta. Basta você conversar com seu vizinho para você perceber a distância cultural que existe, às vezes, dentro do mesmo país, da mesma comunidade, porque as mentes são diferentes, a maneira de... as idades são diferentes, as experiências são totalmente diferentes e esse tipo de abordagem, de sensibilidade, se torna então mais importante ainda, mesmo dentro do nosso próprio país, do nosso próprio contexto. Então, quando a Bíblia fala do Evangelho ser levado ao mundo todo, na verdade, esse mundo todo pode estar bem perto da gente, na nossa comunidade, as pessoas, quem sabe até a família, é isso mesmo? Com certeza. Eu acho que começa o mais próximo possível, nos nossos relacionamentos imediatos, e vai se expandindo até realmente alcançar todos aqueles que moram, inclusive, do outro lado do mundo. Professor, vocês que estão envolvidos num contexto acadêmico, de preparo, de pessoas que vão se envolver na missão de diversas maneiras, quais são os recursos que vocês têm disponível para quem tem interesse, quer se desenvolver, quer se preparar melhor para também cumprir a missão perto ou longe? Bom, lá no NASP nós temos então vários programas para os alunos, como, por exemplo, as aulas de missão para quem faz a faculdade de teologia ou a pós-graduação em missiologia para quem tem algum interesse nessa área. Além disso, nós temos o núcleo de missões, o NUNCE, como nós chamamos, que está disponível para assessorar grupos que queiram se envolver em missão ou mesmo indivíduos em diversos tipos de projetos e em diversos países ao redor do mundo. Desde projetos de curta duração, de 10, 15 dias, como um pouco mais longos, como de 1 ano e até mesmo de 5, 6 anos. Nós estamos ali preparados para esse tipo de situação. O NUNCE hoje trabalha desde a pesquisa acadêmica até a produção de materiais, o treinamento dessas pessoas e o envio. Então, dessa forma, estamos ali preparados para isso e, obviamente, a nossa página na internet é o melhor canal de comunicação conosco, o www.nunce.org. Além da iniciativa que vocês têm ali no NASP, a Igreja Adventista tem projetos que podem envolver pessoas diferentes, que têm um interesse em missão, estudantes, por exemplo, como você mesmo mencionou? Com certeza. Nós estamos alinhados com esses programas da Igreja que envolvem todas essas diferentes durações de programas e assim por diante. O programa dos voluntários adventistas é um programa de 1 ano. A Igreja também tem enviado famílias para projetos de longa duração. Temos projetos, às vezes, menores também, aqui na América do Sul e assim por diante. Professor, muito obrigado pela sua participação. Eu tenho certeza que nós vamos nos encontrar mais vezes aqui. Seja sempre bem-vindo aqui no programa Missão 360 Graus. Muito obrigado. E se você quiser conhecer mais sobre o Sistema Educacional Adventista, entre no site www.educaçãoadventista.org.br. Lá você vai encontrar muitas informações. E para saber mais sobre o trabalho de missão global da Igreja Adventista, visite o site do nosso programa www.novotempo.com/missão360. Nós vamos para um breve intervalo, mas já nós voltamos. Fique por aí. Você está assistindo Missão 360 Graus, onde nós encontramos com pessoas, lugares e culturas do mundo todo. E agora nós vamos conhecer a linda história de uma escola na Índia, que é reconhecida porque seus alunos são observadores do sábado. Toda a comunidade conheceu a escola assim, após a intervenção do diretor diante de uma imposição do governo. Veja essa história.
A educação se baseia nos resultados, isso é crucial, muito determinante para a sua vida futura. Uma pessoa não pode sequer pensar em faltar aos exames se quiser ir atrás dos seus sonhos. O Dr. John é o diretor da Escola Adventista de Kotarakkara. Como muitas escolas adventistas da Índia, a escola de Kotarakkara é uma escola missionária com cerca de metade de seus alunos vindos de lares cristãos. A escola foi licenciada pelo governo da Índia como uma instituição de alto nível. Este licenciamento só é possível através da aplicação de provas durante o 10º ano de estudo dos alunos. Recentemente, este teste crucial foi mudado para o sábado. O Dr. John marcou uma reunião com o ministro da Educação de seu distrito e rogou por uma mudança de data em sua escola para que seus alunos pudessem permanecer fiéis às suas crenças e não realizar a prova durante as horas do sábado. Eu disse, eu sou um cristão, eu não faria uma prova no sábado, eu não faria nada no sábado. Não vamos debater esse assunto porque nossas crenças são diferentes. Eu não faria isso e meus alunos não fariam isso. Então, por favor, faça um arranjo especial para que seja possível que meus alunos realizem a prova em outro dia. O ministro da Educação não cedeu ao pedido e ordenou que o Dr. John levasse o caso à justiça. A corte interveio em nosso favor para proteger a nossa liberdade religiosa. Ela considerou que a prova poderia ser feita no mesmo dia, mas de noite, após as 6 da tarde. Esta decisão da justiça chamou a atenção da mídia. Jornais, canais de televisão, todos estavam aqui. Eles me perguntavam o que era isso. Todo o público acabou conhecendo o sábado, o que é o sábado e por que o guardamos. Agora, quando eu vou ao escritório do governo, eles se lembram de mim. Eles dizem, vocês são os guardadores do sábado. E eles já sabem. E aí, quando eu começo a tentar explicar, eles dizem, não precisa explicar, nós já sabemos, lemos no jornal. Mas isso é apenas uma vitória de curto prazo. Eventualmente, a ordem judicial irá expirar. A solução a longo prazo para o Dr. John e seus alunos em Kotarakkara é que a escola seja licenciada por outra organização. Muitas outras escolas adventistas na Índia são vinculadas ao Conselho de Educação Secundária. Esta licença concede cuidado especial às escolas adventistas, para que as provas e exames sejam aplicadas aos domingos. Atualmente, as instalações da escola de Kotarakkara não irão passar por inspeção para tornar-se membro do conselho. A escola deve ter espaço suficiente para todos os alunos e esta escola está crescendo. Graças ao apoio de pessoas ao redor do mundo, um novo bloco estudantil será construído no campus de Kotarakkara. O novo prédio terá 20 novas salas de aula e irão preparar a escola para a inspeção do Conselho de Educação. Muito obrigado por apoiar a missão da Igreja Adventista. Há mais de 100 anos, Fernando e Ana, um jovem casal movido pela mensagem adventista, aceitou o chamado para servir como missionários voluntários na região amazônica e principalmente dos Andes, no Peru. Ao chegar, Ana iniciou seu ministério usando suas habilidades de enfermeira, trabalhando com os mais favorecidos, mas posteriormente com ênfase ainda maior com os necessitados. Já Fernando peregrinava pelas vilas indígenas buscando aprender o que significava ser um missionário em um contexto bem diferente dos Estados Unidos, sua terra natal. Logo perceberam que um ambiente existia onde a injustiça, desigualdade social e opressão eram realidade. Algo precisava ser feito que trouxesse esperança de um futuro melhor para a população indígena. Analfabetos e sem oportunidade de educação, os Aimarás e os Quechuas tinham
pouco contato com o mundo fora da bacia do Lago Titicaca e eram intencionalmente explorados por um sistema corrupto dominado por poucos. Durante os anos de trabalho em meios oprimidos, Fernando e Ana Stahl fundaram capelas, clínicas, mercados e o primeiro sistema educacional nas montanhas, que chegou a contar com mais de 200 escolas. Foi o sistema educacional adventista que abriu caminho para que as populações indígenas do altiplano conquistassem identidade e autonomia. O evangelho pregado por Fernando e Ana Stahl tanto converteu corações quanto alterou a realidade social de uma região que sofria com a desigualdade e preconceito social. Hoje, o preparo de crianças e jovens para uma vida de sucesso buscando alcançar os propósitos de Deus para cada uma delas é uma das principais missões do sistema educacional adventista. Nossas escolas ao redor do mundo valorizam cada indivíduo como uma pessoa única, criada à imagem de Deus, com dons e habilidades distintas. Com isso em mente, nosso sistema educacional é baseado no desenvolvimento holístico do ser humano, o desenvolvimento da pessoa como um todo. Embora a integração da fé e ensino possa ser feito de diversas perspectivas diferentes, esse é o conceito básico daquilo que Paulo escreve em sua carta aos primeiros cristãos filipenses. Ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse texto inicialmente aponta para duas realidades. A primeira, que devemos, como discípulos de Cristo, buscar ser guiados pela mesma atitude mental de Jesus Cristo. Além disso, também indica que cada um de nós precisamos passar por um processo de transformação pessoal, aceitação e recebimento da mente de Cristo na nossa própria vida. É por essa razão que o sistema educacional adventista busca proporcionar o crescimento espiritual, intelectual, emocional e físico de cada aluno. O principal objetivo é preparar estudantes para a vida e uma profissão, inspirá-los a amar o aprendizado, respeitar outras pessoas e contribuir de maneira positiva como membros da sociedade, mas, acima de tudo, desenvolver um caráter semelhante ao de Jesus Cristo. Mas qual deve ser a fonte suprema de orientação? Sem dúvida alguma, a Palavra de Deus. O apóstolo Paulo afirma: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Sem dúvida alguma, é aqui, na Bíblia, que encontramos a orientação necessária para o desenvolvimento de valores e princípios que estão de acordo com o sonho e a vontade do Criador para cada um de nós, especialmente as nossas crianças, juvenis, adolescentes e jovens. Aqui, a educação encontra a eternidade. Foi através de um início humilde e muitas vezes difícil, como tudo aquilo que Fernando e Ana Stahl enfrentaram no Peru, que o sistema educacional adventista foi pouco a pouco se desenvolvendo em diversos países. Hoje, a Igreja Adventista do Sétimo Dia opera um dos maiores sistemas educacionais protestantes do mundo, com aproximadamente 7.800 escolas primárias e secundárias e mais de 100 faculdades e universidades. Deus nos orienta, educa a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Lembre-se, Ele sempre sabe o que é melhor. Obrigado, Pastor Kleber, pela inspiração. Como cristãos, nossa tarefa é lembrar as pessoas que a vida não termina aqui nesse mundo. Essa atitude tem passado confiança a pessoas através de milhares de escolas e colégios ao redor do mundo. Mas também podemos aprender com Jesus como ser um missionário. Ele tem mostrado a muitas pessoas que aceitaram o chamado de levar sua obra adiante e pode te mostrar também. E nós queremos saber se você também é um missionário ou se quer se envolver agora e falar de Jesus também para alguém. Entre em contato com a gente, mande uma mensagem pelo Facebook ou acesse o nosso site novotempo.com/missão360. E por hoje é só. Nós esperamos que você tenha gostado do programa e nosso encontro é na próxima semana. Um grande abraço.